Boa tarde, bem-vindo ao meu canal, me chamo Miss Clara. Seguindo na Facebook, está lá com o nome de Miss Clara Tolkien e também escuta programa radiofônico, programa de desenvolvimento pessoal, onde eu também papel de técnicas de reprogramação da mente para poder atingir objetivos como China na vida. O programa teve já 2 edições na rádio e foi muito bom. A gente apreciar, acho também que você gosta de estudar. Porque tem assuntos que não está abordando que mais geral, que mais tudo aspecto de vida, na minha vídeos, que não está para aquilo, mas tem assuntos que mais técnicos que não está abordando na rádio. Porque lá não mídia como tudo a gente diz assim, tá para ouvir, cada vez com um assunto reservado só para jovem, um assunto reservado só para grandes, para papel. Então, para um assunto geral que não serve para tudo a gente lá, sinceramente lá e um programa para poder fazer mudança na mentalidade para não poder engaçar objetivos que não mexem. Isso é sábado, amanhã, a partir de 8 horas, nós está no ar que rubrica Miss Clara Tolkien e tema nascido reprogramação cerebral para poder atingir objetivo que vamos. Ele não é para pedir algumas técnicas de PNL, que é programação neurolinguística, também com dia não terá tempo de explicar e que para poder descobrir que depois não está sentindo bloqueado não fazer algumas taxas, que depois o trono não está muito desequilibrado emocionalmente e como é que não pode ganhar aqui equilíbrio. O vídeo da hoje é sobre autoestima saudável, como é que alguém pode ter uma autoestima saudável. E nesse vídeo não é para pessoa de 3 pontos, não pensava para de 7, mas acho que tem para o Canadá. Na pessoa de 3 pontos, que eu pude trabalhar, que eu pude melhorar, que eu pude desenvolver, que eu pude prestar mais atenção a ela na vida, para eu poder ter uma autoestima mais saudável. Você vê, para começar gosta mais do cabeça, porque tudo está tudo Facebook, na tudo redes sociais, não é sempre questão de empoderamento feminino, empoderamento tem que estar empoderado, mas só que o capo de estar empoderada se contra, você tem uma visão distorcida de pessoa, o capo de ter vontade de ocupar um lugar, o capo ter vontade de corda gigante que está dentro de você contra, você tem um mau ponto de vista de pessoa. Então, aquilo que eu mandei de fazer esse vídeo, onde é que não é papel de 3 pontos que eu pude trabalhar para ter uma autoestima, para ter uma maneira de olhar a cabeça positivo, saudável. Primeiro, não vai papel de positividade. E a hora que não é papel de positividade, e tem pensamento positivo. Como é que eu posso ter pensamento positivo? E tem uma teoria que nós chamamos linha de Losada, onde está explicado e criado por alguém que pode ter nome de Losada, onde está explicado de como na relação interpessoal nós temos sempre que responder a 3 respostas positivas a uma interação negativa. E mesmo também no desenvolvimento pessoal, no papel de positividade, nós temos sempre que consagrar 3 emoções positivas para uma emoção negativa. O que é que ela me fala? Me fala como assim, um dia planta para amanhã. Uma coisa acontece na casa, vou discutir com alguém e fica mal, e aquilo não bem risca de dar na dia, lista 3 coisas, faz 3 coisas que não vai e alçar na boa, energia positiva para poder diminuir a energia negativa. E pode ser, por exemplo, sorriso de filho, para prestar atenção ao sorriso de filho, e pode ser chamada de um amigo, para prestar atenção à chamada de um amigo, e pode ser olha, que roupa que gosta tio dele, sim, vou vestir naquele dia, para ver, vou vestir no meu dia, vou vestir que roupa bonita, vou fazer uma bonita foto, posta qualquer atividade que não vai ter uma emoção positiva na boca, que não vai correr boas emoções positivas. Então, hora que qualquer coisa negativa acontecer, eu estou falando, não está mesmo mal. Deixar esse primeiro sabotagem que nós estamos fazendo na cabeça, que não fala, não está mal, não está para ter um bom dia, para ver a nós e o que não pensa. A boa e bom pensamento, a boa ideias que vou fabricar na cabeça. A hora que fabricar na cabeça, e estaria para o coração, para ver precisar de emoção, e a hora que precisa de emoção, e está materializando no corpo. Porque ela comanda, busca sempre ter energia positiva. Energia positiva na vida, para poder ter uma vida longa, para evitar estresse, porque estresse também com manga de outros problemas de saúde e causa, não tem não lutar com ela. Então, esse primeiro segredo, ter positividade, uma energia negativa, um pensamento negativo, uma emoção negativa, fabricar para ele 3 emoções positivas.
E pode ser o mesmo que roupa beijo, está bem limpo, bem passado, vou vestir, vou botar um perfumezinho, vou fazer alguma maquiagem, vou tirar alguma foto bonito, vou pôr na rede social, ou vou tirar alguma foto bonito, vou apreciar a pessoa, vou rir, que ela não fazia eu sentir bem. E agora no papel de positividade, nunca pode esquecer de não companhias, como anda na papel de segundo ponto, e tem a ver que controla ambiente que gente que botam diante daquele, para ter uma autoestima saudável. Para ver que Para não ter aqui tipos de colegas ou, digamos, amigas que não tem nada a fazer na sua vida se bota no moral baixo. Mas esse tipo de cabelo, que eu quero dormir na ontem, como é que eu vou justo assim? Mas você está gorda, faz dieta. Fulana, vou olhar, e está magra, só que não tira a barriga. E aí vai. É tipo de gente, a hora que entra esse tipo de conversa, essa não mostrou quem que é sério. Será que o de frequentar ele, se você tem uma autoestima saudável, se você tem um ponto de vista positivo sobre a pessoa, será que o de frequentar gente que toda hora tem algo de criticar na boca, toda hora tem algo de gozar na boca, que é como está conseguindo roupa, como está conseguindo comida, como está conseguindo que tem. Será que o de frequentar gente que só papel mal de gente que pode? Será que o de vai no lugar onde ele falou, vim ao contra dele, não toma caipirinha, ou vim ao contra ali na Império no Jumbai, e tema de ser Jumbai e só nome de gente, atualização de BBC. E gente que está só para papel mal de outro. Será que o frequenta eles? Se você frequenta aqui, gente, nunca o ponto de vista sobre o boca não muda. Você tem sempre moral baixo, você tem sempre energia negativa na boca. Então, aquilo como a Nana falou, filtra quem você frequenta, filtra lugar que você frequenta. Frequenta gente exclusiva como está lá para boa, está lá para ajudar em momentos difíceis. Se você tem filho, gente que não oferece para ficar com o filho, para poder descansar um bocado, gente que não encorajou, amiga que não falou que eu não faço mixiba para não vai correr, que eu não faço mixiba para não fazer qualquer atividade junto, qualquer criatividade junto, para não poder encorajar outro. Frequenta que tipo de gente? Se você tem nenhum código vai, em vez de vai Jumbai, que Jumbai de Jumbai, de nome de gente, prefiro vai num parque, você sinta, qualquer coisa de meninos na brinca, porque meninos se a presença tá tem uma energia positiva. Meu tronco tá tem não que tá tendo, tá prefiro ficar na casa, então ficar na casa, não tá ficar lá com a bebê, não tá rolando no chão, não tá brincando, não tá fazendo bacambu, porque eu gosto de que brincadeira e não tá sentindo bem. Por mais que não estava cansado, depois de que brincadeira não tá sentindo bem. E de vez em quando você tem filho, para sempre o chubel dentro do olho. Esta tem um tipo de calma que é muito bom para o cérebro, que é muito bom para as emoções. Para o filho, nem outra hora, em momentos de estresse, extrema estresse, assim, jubi menino. Em momentos de ansiedade, jubi menino dentro de olho. E jubil sem malícia de adulto, jubil que inocência de menino. Se inocência que não transmitiu, que energia positiva que não transmitiu e não fazia bem. Tá bom? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto tem a ver com a atividade física. Gente que gosta de fazer desporto. Tá falei cansado, mas benefício da compensa sempre sacrifício no desporto. Por exemplo, exercícios físicos que eu posso fazer, pode ser o que corridas extremo, e pode ser o que salta cordas extremo, mas pode ser uma pequena caminhada de andar rápido. Se a boipião uma amiga que gosta de baio, opa! Outra hora, eu só música na casa, eu punha fone, mbaia, eu estou com transpirar, não gosta de baio. Aquilo que manda outra hora, se algo tirando de sério, não está preferindo ouvir música, mbaia, e tirar estresse, que é a maneira. Então, a boa pode ter outra maneira para fazer algum exercício físico, e a hora que não faz exercício físico, não está ativa hormônio de felicidade. Que hormônio está chamado endorfina. E além de ativar endorfina, que é hormônio de felicidade, botei o nível de testosterona. E nível de testosterona alto e muito bom para a libido de mulher. Que ela está fazendo você sentir bem. E está fazendo você sentir dona de si. Então, essas que 3 dicas que me passava para deixar se a boca tem uma autoestima equilibrado, uma autoestima saudável. Lembra que uma autoestima e como eu estou de cabeça, se eu estou de cabeça direito, se eu estou de cabeça de uma forma positiva, se tem equilíbrio emocional, porque me para qualquer crítica de alguém atingiu. Essas que 3 dicas que me passa para deixar
Outro dia, nós vamos fazer mais um outro exercício, onde nós vamos dar alguns outros dicas sobre empoderamento, sobre a importância de criar um tempo para bom, sobre também a importância de gastar sempre a comparar a cabeça com o outro. E aí vai, eu tenho ainda mangas e outras coisas que eu pude aprender. O meu objetivo é ajudar a gente a ter equilíbrio emocional. Porque nós, dia só tem equilíbrio emocional, você conseguir distinguir momentos ruins, que dias ruins. E por isso por ter um momento ruim, por exemplo, no trabalho, uma coisa aconteceu e vai lá, e mexi com a emoção. Sim. Mas outra hora não está deixando para que momento ruim, fazer com que não tenha um dia ruim, que é correto. Ora, quando papel de dia ruim, e que tem a ver só com o chefe, ou com o colega de trabalho, ou com o cliente, ou qualquer aí que terá de ser. E tem a ver com tudo aí que não contrata com aquele dia. Você fazer tudo para mostrar na segunda como que está contente, você vai tirar no ambiente que se dá. Voilà. Então, como é que não podia evitar esse? Próximo vídeo também vai copiar de outras dicas para poder ajudar a trabalhar a autoestima. Está bom? Tchau, tchau.